Bom, esses vídeos que a gente vai ter agora envolvem o texto Políticas na Prática Docente ou Tecnodocente. A expectativa é tentar puxar vocês para uma reflexão sobre essa influência política que existe consolidadamente na prática docente e, portanto, obviamente, nas instituições de ensino, aprendizagem e avaliação. E esses lugares, né, que a gente citou agora, né, que são essas instituições aqui, elas se constituem sem a menor dúvida um espaço político. A gente pode tratar esses lugares como sendo outro tipo de espaço, mas entre estes outros tipos de espaço, inevitavelmente é um espaço político, porque é um lugar onde existe, vamos dizer assim, as formações dos futuros integrantes da civilização, né? E dessa civilização entre muitas aspas, né? Que vem se construindo aí no mundo todo. Então, se um determinado regime político, se uma determinada forma de governo, ela se consolida e os tempos vão passando e as pessoas vão aceitando essas formas políticas, muito disso se deve à forma como essas pessoas são, entre aspas de novo, educadas. E nós poderíamos entender que a palavra educadas vai conter dentro dela elementos que o Michel Foucault já nos deixou bastante evidentes, né, que é o disciplinamento, o controle, a docilização. Então, a educação, né, também contém isso dentro do seu discurso, dentro do seu escopo de significados. Não é só o conteúdo específico que está sendo trabalhado. E é sobre isso que nós estamos tratando. Então, nestes espaços, nós docentes contribuímos, então, como está aí, ou então a gente é cúmplice, né, desta formatação de pessoas, né? Nós, de fato, formatamos os corpos a partir das necessidades de uniforme, da forma como o aluno deve se comportar dentro da sala de aula, da forma como o estudante deve se comportar na escola e até nas proximidades da escola, né? Então nós controlamos, docilizamos, disciplinamos os corpos, né? Nós colocamos adolescentes sentados a 1 metro de distância cada um, quando não menos, e dizemos para eles que não devem conversar um com o outro, tocar um no outro, olhar para o lado e coisas desse tipo. Fora isso, nós trabalhamos sobre as racionalidades e sobre as subjetividades dessa pessoa em formação ou conformação, como me parece mais adequado. Então, nós somos cúmplices desses sujeitos que hoje, vamos dizer assim, governam o país, se nós não assumirmos a possibilidade de gerar uma mudança nesse tipo de relação pessoa-sociedade, pessoa-coletivo. E daí eu trago para vocês essa imagem, né, que é uma imagem de um livro chamado Cuidado Escola, que é um grupo que trabalhou com o Paulo Freire e que é bastante significativo. Então eu quero mostrar para vocês aqui são os filhos de executivos, aqui nós temos os empregados de nível médio, não é? E os filhos de operários, lavradores e etc. Esse pessoal todo é derramado dentro dessa máquina aqui, que a gente está chamando de instituição escola, né? E ela tem diversos níveis, né? O nível do ensino superior, o nível do ensino médio, o nível aqui é o ensino superior, ó, o médio, e aqui a máquina trabalha com a formação profissional, né? A formação do sujeito técnico profissional, né? O que teoricamente deve pensar menos, tá certo? Pelo menos pensar menos nas questões de governância, né? E aqui mostra exatamente um conta-gota, né? Uma torneira, né? E um cano enorme, né? Vocês veem a quantidade, né, de filhos, né, de operários, né, que são
a grande e ampla maioria das pessoas que se formam, né? Depois nós temos aqui essas figuras aqui, né, que vão ser aquelas assim que vão atuar em níveis medianos de coordenação, né, e também aqui num gota a gota, né, as figuras, vamos dizer assim, que vão ser aquelas que consolidam as gerências, que são os grandes empresários. Então, essa é uma imagem feita nos anos 80, gente. E que se eu fosse procurar, eu me lembro que eu tenho imagens similares a essas, desenhadas lá por volta de 1700 e alguma coisa. E agora, né, mais de 40 anos depois, essa máquina aí que a gente está vendo, ela continua, vamos dizer, funcionando da mesma forma. Então, o que acontece? Nós formamos pessoas para fazer, tá certo? É para isso que nós formamos as pessoas, tá? E aqui, não pensem em vocês não, essa pessoa aqui também é do fazer, né? Aqui a gente tem as pessoas que também são do fazer, associados a saber. E eu estou falando de saberes sociais, eu não estou falando especificamente os três sabem, o lavrador sabe, o cara que trabalha lá varrendo a rua sabe qual é a melhor maneira de varrer, não é? O cara que trabalha no nível médio também sabe, mas aquele que controla, na verdade, está todo ele aqui nesse grupo, tá certo? Que vocês veem que é o mínimo, né? Então, isso é o que nós estamos fazendo nas universidades hoje. Há uns 50, 60, 70 anos atrás, eu poderia colocar para vocês que nesse grupo aqui do Fazer Mais Saber, tá certo? Eram aqueles que estavam no ensino universitário. Hoje não. Hoje no ensino universitário tem gente que está aqui e tem gente que está aqui também. Muitos. Certo? Vocês às vezes terminam um curso sem terem informações que permitam vocês a trabalhar no gerenciamento. Então, na verdade, o que a gente está notando é que se essa máquina precisa sofrer uma modificação, nós vamos ter que criar um outro eixo de saída por aqui, tá certo? E esse novo eixo de saída aqui vai trazer o pessoal da governança, tá certo? Então, é essa a ação, vamos dizer assim, em que nós nos tornamos cúmplices, porque dentro dessa máquina aqui, tá certo? Nós estamos aqui cheios de professoras e professores, né, que fazem com que as coisas aconteçam e essas saídas aqui continuem se consolidando. É contra isso que a gente está tentando mexer, tá? E a gente sabe que isso não pode ser feito sem que vocês que estão aqui dentro, operando dentro dessa máquina, né? Vocês que estão aqui dentro operando, né? Os professores estão aqui dentro operando, essas figuras aqui é que tem a chance de mexer nisso, tá certo? Não vão chegar a mexer a ponto de conseguir 100% de aproveitamento, é óbvio que não, nem esse é o interesse. Mas são esses pontinhos azuis aqui, que são as engrenagens dessa máquina, né? Que precisam exatamente deixar de ser engrenagens, né? Precisam se comportar como algo mais orgânico e menos maquínico, né? Fazendo com que essas saídas aqui elas se tornem mais azuisinhas, né? E essas figuras aqui consigam efetivamente ter uma condição melhor de relacionamento. Então, com isto aqui mudando, vai chegar um ponto onde a gente tem a expectativa da possibilidade de transformação de paradigma. Uma outra imagem também, e que também vem desse mesmo livro, né, nos mostra, né, aqui a ação de muitos dos nossos professores, né, quando vocês mesmos estão vendo aí, né, a escola não é lugar para essas coisas, não é lugar para ideias, não é lugar para sonhos, para desejos, curiosidades,
sentimentos, sexualidades, políticas, experiências pessoais, né? A gente tenta, se bobear, tirar isso de vocês, né? Quando, à medida em que eu tiro isso de vocês, eu consigo transformar vocês em engrenagens. E a gente tem que tomar bastante cuidado para nós não fazermos isso com os nossos alunos e alunas. Porque a tendência é que, em razão dos mitos sobre disciplina, dos mitos sobre comprometimento, dos mitos sobre responsabilidades assumidas pelos alunos, é distanciar a ideia básica para funcionar essa máquina é colocar professor aqui de um lado, isso é crucial, e aluna e aluno aqui do outro, tá? Essa é a ideia. Enquanto esta máquina colocar professor de um lado e aluno e aluna do outro lado, fazendo com que um se sinta inimigo, opositor do outro, entende? Essa máquina está com tudo em cima, tá? Para funcionar. Então lembrem-se, os parceiros de vocês nas instituições que vocês vão trabalhar, por mais estronchos que sejam, são os alunos e as alunas. Não é o sistema. Tá? O sistema quer que você funcione como uma engrenagem. O que é óbvio, porque é você que vai gerar pessoas para alimentar e posteriormente controlar esse mesmo sistema. Então, quanto menos a pessoa pensar, melhor é. Finalmente, com a inclusão das tecnologias, né, e a integração, que é o que a gente está tentando, né, nós somos robotizados. Né, nós voltamos a uma condição de máquina. Né, e a máquina, a engrenagem é que funciona sempre no mesmo sentido, na mesma velocidade, ou quando a velocidade muda, muda porque alguém ordenou. Então o ritmo é controlado de fora da pessoa. Né, isso vocês vão estar vivenciando isso demais na sociedade. E quando vocês forem trabalhar, um fulano que trabalha lá como vendedor de sapato e que não pode sentar, por outro lado, quando o chefe não está, ele senta, entende? E ele não opõe resistência à regra de não sentar, ele só senta quando o chefe não está. Então esse tipo de movimento que mantém essa máquina funcionando. Então, por exemplo, vocês são educados, controlados, disciplinados a estudarem, a maioria, só quando nós exigimos alguma coisa de vocês. E essa é a manobra. Quando nós não fazemos isso, quem tem filho ou já foi dessa fase, sabe muito bem do que eu estou falando. Quer dizer, o pai sai de casa e você corre para a televisão. Quer dizer, você vai fazer as outras coisas, né? Porque estudar é doloroso. Então você vai tentar fugir disso. É nesse sentido que a gente está tentando trabalhar com vocês essa ideia de compreender esses espaços onde vocês atuam como espaços políticos, tá? E é necessário que haja uma ação de vocês em relação a isso, tá? Porque vocês lá nesses espaços, aqui nesses espaços da universidade, quer você acredite ou não, existem forças políticas que se materializam. Existem estratégias de poder que estão sendo inculcadas em vocês. Quer dizer, vocês nos devem obediência. Né? Vocês devem obediência à universidade. Se vocês fizerem poucas disciplinas, vocês provavelmente serão taxados como com ira muito baixo, sei lá, coisas desse tipo. Né? Controles que vão fazer com que vocês fiquem 100% do tempo fazendo disciplina, ao invés de estudando em grupos de estudo, procurando alimentar aqueles sonhos que nós tiramos de vocês. Então, eu acho que essa resistência, né, e a garantia desse conjunto de elementos aqui, né, vocês devem lutar por isso. Não somos nós que vamos dar esse espaço. É uma luta de vocês. E ao mesmo tempo, quando vocês estiverem conduzindo as salas de aula, se vocês tiverem espaço, possibilitem isso para as pessoas. Tá certo? Esse é o foco do entendimento que nós estamos tentando trabalhar aqui agora. Então, essa análise, ela